Oi, a gente hoje vai dar continuidade ao nosso estudo da trigonometria, falando sobre o seno na circunferência trigonométrica, né? Então, o que é o seno? A gente viu lá no triângulo retângulo, quando a gente estava estudando trigonometria no triângulo retângulo, que seno era a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Na circunferência continua a mesma coisa? Continua, gente. Então, a relação de seno, a definição de seno, ela não muda. Ela continua sendo a mesma coisa. Como é que fez essa relação? Um matemático lá, né, foi lá e descobriu que daria para fazer um triângulo retângulo aqui na circunferência. E quando ele fez esse triângulo, porque assim, eu quero saber o ângulo, a medida do ângulo alfa, que tem aqui a correspondência em P. Tá vendo? O ponto P, o ângulo P representa o valor do ângulo. Vamos dizer aqui 70, 80 graus, quanto for. Aqui é o ângulo alfa, né? Então a medida aqui. E aí ele fez o seguinte: o local onde encontra esse ponto e até esse aqui, ó. Pegou, traçou um tracejado aqui e percebeu o seguinte: que isso aqui é um triângulo retângulo, porque aqui faz um ângulo de 90 graus. E que essa medida aqui é igual a essa. E a essa medida, que essa linha aqui, a gente vai ver que é uma linha especial e a gente vai poder medir a medida do seno dentro da circunferência através da medida dessa linha. Então, aqui, esse triângulo retângulo, ele vai me servir como base para calcular as medidas de seno e cosseno. Porque qualquer lugar que eu colocar aqui, ó, por exemplo, se eu botar um ponto aqui e fazer esse tracejado, ó, eu vou conseguir novamente um triângulo retângulo aqui, que vai ter como medida esse daqui, que vai ser igual a esse. Então, a relação de seno na circunferência trigonométrica é a mesma de seno no triângulo retângulo. O que está dizendo aqui? Que se eu fizer essas medidas aqui, olhar esse ângulo, eu consigo entender que o seno de alfa vai ser igual à medida de OP, ou seja, a medida do seno de um ângulo vai ser igual à medida do ponto O até o ponto P', porque o seno é a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Quando você calcula isso, você cai nesse pedaço aqui e acaba descobrindo esse valor. Então, medida de seno é referente a esse pedacinho aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Então, assim, ó, considerando o sentido positivo para cima, então a gente já está considerando que essa parte aqui é a parte positiva para cima, tá vendo? Esse lado aqui vai ser o lado positivo. Do eixo vertical, e tomando o segmento OP, podemos também definir o seno de alfa como uma medida algébrica desse segmento. Isto é, a medida do seno, foi aquilo que foi falado antes, é essa medida aqui, ó. Se você pega um ângulo que está no primeiro quadrante, vai ser essa medida. Se você pega um ângulo que está no segundo quadrante, lembrando, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Se você pega isso daqui, ó, um no segundo quadrante, também vai ser esse tamanho. Do terceiro, agora vai ser esse tamanho. E se for do quarto, esse tamanho. Lembrando sempre que é sempre no vertical, quando a gente estiver falando de seno. Então, por isso que a gente vai dar o nome dessa linha vertical aqui, ó, do eixo vertical, de eixo dos senos. Aqui, ó, esse eixo aqui é o eixo dos senos. Outra coisa importante, como o raio da circunferência trigonométrica, vocês devem ter visto isso, que o raio da circunferência trigonométrica é sempre 1, sempre tem medida 1. Então, a gente vai ter as medidas do seno entre 1 e menos 1. Esse daqui, essa medida aqui vai ser menos 1 e aqui vai ser 1. Do mesmo jeito que essa parte aqui, ó, vai ser eixo dos senos, esse daqui vai ser o eixo dos cossenos, que é o nosso próximo estudo que a gente vai fazer, que é essa linha aqui. Então, o eixo do seno em cima é 1, em cima aqui é 1, e embaixo, menos 1. Ok?
E a gente pode calcular os valores principais, ou seja, dos pontos de encontro da circunferência com o eixo vertical. Então, o primeiro ponto que a gente pode calcular é esse ponto aqui, que é o ângulo zero, que é esse ângulo aqui, ó, esse que a gente está falando. Se você notar, se você pegar esse ângulo e levar aqui para o eixo do seno, tá vendo? Ele vai estar exatamente no meio. Então, qual é a medida desse segmento? Não tem medida, porque ele está no lugar, está exatamente no meio. Então, o seno de 0 grau é zero também, porque a gente não tem essa medida aqui. Agora, se a gente for olhar esse ponto aqui, ó, a outra extremidade, que é 90 graus, né? Que é π sobre 2, que é 90 graus. Quem não gravou ainda tem que gravar, saber que π sobre 2 representa 90 graus. Se você olhar, ó, se você vir para cá até o centro, ele tem a medida completa. Quando ele tem a medida completa, ele representa 1, ou seja, aqui em cima é 1. Se eu estiver falando agora de 180 graus, que é esse daqui, 180 graus, gente, é a mesma coisa do zero, tá vendo? Se você relacionar esse com esse, o seno também vai ser zero. Então, o seno de zero e o seno de 180 graus também é zero. Agora, e 270, que é aqui embaixo, ó, que é 3π sobre 2. Se você notar, ele vai ter esse valor aqui, ó, esse tamanho aqui também, tá vendo? Porém, ele tá aqui embaixo. E a gente viu que esse valor aqui é negativo, menos 1. Então, o seno de 270 é menos 1. E com relação ao seno de 2π, que é esse aqui, que é o mesmo que zero, fica no mesmo lugar, 360 e zero estão no mesmo local, representam o mesmo ponto, também é zero, porque ó, eles têm a mesma medida. Então, 0 graus, 180 e 360 tem a mesma medida de seno zero. Por quê? Porque esse centro aqui não tem como você medir. E quando você pega 90, você tem esse tamanho, e 180 você tem esse tamanho. Ok? Tem outra informação importante. Quando a gente trabalha com seno e cosseno, a gente trabalha com uma coisa que é bem importante, que é algo que vocês aprenderam lá no primeiro ano, a questão de pau ordenado. Lembra que o pau ordenado era sempre XY? XY. O primeiro valor vem dos valores de X, que é esse daqui, e o segundo valor vem dos valores de Y. Quando a gente trabalha com pau ordenado dentro da circunferência trigonométrica, o X vai representar o cosseno e o Y vai representar o seno. Ou seja, o valor do seno vai ser sempre a segunda coordenada. Então, se eu tenho aqui, ó, 1 e 0, o valor do seno vai ser esse daqui. O valor do seno vai ser esse aqui. Então, aqui vai ser o seno desse ângulo de 0 grau, que é igual a zero. Se você olhar esse ponto aqui, ó, qual o valor do seno? Também zero. É sempre o valor de y. Qual o valor de seno? 1. Qual o valor do seno? Menos 1. Qual o valor do seno? Zero. Lembrando que é sempre o pau ordenado, a gente vai falar muito sobre isso, ó. Pau ordenado, cosseno e seno. Cosseno representa os valores que estão em x e o seno representa o valor de y. X é sempre a abscissa e y é sempre a ordenada, o eixo vertical. Próximo. Aqui é uma tabelinha que eu fiz o resumo daqueles valores. Se o ângulo é zero, o seno é zero. 90, 1. 180, 0. 270, menos 1. 360, 0. Vocês vão precisar lembrar disso, viu? Agora a gente vai falar sobre os valores notáveis. Esses valores notáveis são aqueles ângulos de 30, 45 e 60 graus. Os valores não mudam, gente. O valor de seno de 30 graus, de seno de 45 graus e de 60 graus vão ser os mesmos que a gente usou lá no triângulo retângulo. Lembra aquela tabelinha que a gente fazia 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1, e por aí por diante. E aí você encontrava os valores de seno e cosseno. Então aqui, quando a gente for trabalhar na circunferência, é a mesma coisa. Quem é o seno de 30 graus?
1 meio. Quem é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, e como é que eu represento isso na circunferência? Novamente é o tamanho, ó, gente, ó. Se você pegar um ângulo de 30 graus, ele vai dar exatamente a metade do raio. De 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2. Se fizer os cálculos, você encontra. De raiz de 3 de raiz de 3, que é 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, é o mesmo processo. Se você lembra lá, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. E também a gente pode fazer a reflexão desses valores nos primeiros, no segundo, terceiro e quarto quadrante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada. Ó, o ângulo que a gente vai trabalhar agora é o de 30 graus. 30 graus é π sobre 6. Se você olhar, ele vai ter um correspondente aqui no segundo grau, ou no segundo quadrante, que vai ser 5π sobre 6. Notem que eles têm o mesmo denominador. Quanto equivale 5π sobre 6? 150 graus. Mas se você olhar, ó, o tamanho daqui do eixo OP, que é do eixo dos senos, é o mesmo. Então, o π sobre 6 e 5π sobre 6, eles têm o mesmo seno, que é o mesmo seno que 30 graus, que é 1 meio. Agora, se você olhar agora, no terceiro quadrante, você pode fazer uma reflexão aqui, ó, que é 7π sobre 6. Novamente o mesmo denominador. Que ângulo é esse? 210. Que se você olhar, ele vai ter o mesmo tamanho que o ângulo de 30 graus, porque ele é um múltiplo de 30, né? E é um ângulo especial desse daqui, e também vai ter a mesma medida, só que ele agora está na parte inferior, e todo ângulo que está aqui na parte inferior, o seno dele é negativo, então ele tem o mesmo valor numérico, valor absoluto do seno de 30, porém com sinal contrário. O que acontece também no quarto quadrante, que também tem o mesmo processo, ó, 11π sobre 6, só que é 11π. Você pode fazer isso com os ângulos de 35, ou de 30, 45 e 60 graus. E para encerrar, lembrando que se esse aqui é o eixo do seno, né? O eixo do seno, os valores que estão acima dele são positivos e os valores que estão abaixo dele, valores do seno é negativo. Então, esse quadradinho aqui é legal vocês terem gravado na memória de vocês, porque ângulos do primeiro e do segundo quadrante têm senos positivos e ângulos do terceiro e do quarto quadrante têm senos negativos. Essas são as primeiras informações sobre seno que vocês precisam ter. Cheiro!